Cumprimentos a todos e a todas. É uma grande satisfação de poder participar deste projeto de extensão Epistemologias do Sul e Cultura Jurídica, Teoria e Metodologia, promovido pelos programas de pós-graduação em Direito da UNOESC e também de Ciências Humanas da UFFS e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERGS, coordenados pela professora doutora Thais Janaína Vengenovski. Agradecemos o apoio logístico e técnico que nos acompanha, a Jaqueline Scuzel, mestranda da Unesc, e também a Tamires Correia de Amorim. Né? A nossa sessão, em torno de 45, 50 minutos, será sobre o tema pluralismo jurídico, passado e presente na América Latina. Vamos para os nossos ouvintes, alunos e pesquisadores que nos acompanham, que vão nos acompanhar. Nós vamos tomar como base o livro Pluralismo Jurídico, seria a bibliografia principal, né? Pluralismo Jurídico, Fundamentos de uma Nova Cultura no Direito, a 4ª edição pela Saraiva, 2015, né? Esta edição. E acompanhado também, né, como uma leitura complementar, vários textos que foram publicados também pela Saraiva, né, numa 2ª edição, obra internacional com a participação de pesquisadores do Brasil e também do México, Colômbia. Né? Seria basicamente as duas referências para a nossa exposição. Nós vamos seguir um roteiro bem didático. Na medida do possível, vamos ter a colaboração aí da assistência técnica, né, para passar alguns slides. Nós vamos tentar, nesse período curto, fazer dar um panorama envolvendo 7 itens, né, para um marco teórico do direito, né, a formação do direito moderno ocidental, pluralismo e direito, e aí introduzimos o pluralismo, uma visão geral, a origem, o conceito, características e ciclos históricos dessa temática, né? Num 4º momento, uma breve revisão do passado e do presente do pluralismo jurídico na América Latina. 5º item, modelos ou tipologias do pluralismo jurídico. Vamos trabalhar com 2 modelos de pluralismo jurídico. 6º tópico, a retomada do pluralismo jurídico no século XXI na América Latina. E 7º e último, a proposta para um pluralismo jurídico contra-hegemônico, que denominamos de comunitário participativo. Né? Iniciando, então, a nossa exposição, é uma breve introdução, né, sobre o marco teórico no estudo do direito. Qual o direito que nós vamos projetar? De que lugar? Né? Da onde nós estamos falando? Na verdade, ainda que o direito seja constituído por uma cultura constituída por legislações, códigos, declarações, cartas políticas, interpretação de juízes, de operadores do direito, né? Na verdade, nós vamos projetar aqui, epistemologicamente, né, uma concepção de direito não de forma rígida, fechada, do direito identificado com a codificação ou com a interpretação dos juízes nos tribunais, mas sim visualizar o direito numa perspectiva flexível, relacional, complexa, abrindo as experiências e práticas normativas no amplo campo da sociedade, né? Ou seja, temos que eleger uma metodologia que vai contribuir para demonstrar, primeiro, que a realidade jurídica está condicionada
pela dinâmica das relações de natureza econômica, social, política, ética e cultural. Segundo, a necessidade de questionar os conceitos, representações e instituições do direito positivo da tradição formalista, né? Por vezes desconectadas, essa tradição formalista das mudanças da realidade social, né? Assim, nós vamos colocar nessa leitura o direito como um fenômeno social, o direito como uma criação, como produto das relações no âmbito da sociedade, né? Objetivar o direito como um produto dinâmico de práticas, interações, de sociabilidades, né? E que se manifestam não de uma forma impositiva, abstrata, transcendente ou com uma pretensão de universalidade, mas sim, né, contextualizado e construído através de lutas históricas, né? É o direito captado como um processo dialético, né, dinâmico, histórico-social, né? E com isso nos possibilita avançar na direção do direito como um instrumental normativo na sua dimensão sociopolítica emancipadora. Ou seja, a visão aqui, nesse primeiro momento, é deixar claro, né, a nossa visão, a leitura que iniciamos, né, de buscar um conhecimento jurídico, né? Isso envolve uma dimensão epistêmica e metodológica, né? De buscar uma visão crítica, social e interdisciplinar do direito. O direito não se reduz unicamente a uma produção estatal, mas é produto da sociedade, né, das diferentes formas de relações sociais, né? Com isso, temos que buscar um conhecimento que realmente nos traga resposta aos nossos problemas da nossa sociedade, da nossa região, do nosso Brasil e da América Latina, trabalhar o direito nessa perspectiva, né, de ser um instrumento para buscar respostas às inquietudes, às necessidades, né, e, com isso, produzindo um conhecimento que seja comprometido com a prática social, né? Diante disso, abre-se, então, o segundo momento, que a questão é, da formação, em que consiste esse direito vigente, o direito da modernidade, né? Pois bem, antes de entrarmos na proposta do pluralismo jurídico, é fundamental termos em conta a cultura hegemônica, a cultura dominante na tradição ocidental, né? Pois bem, e para isso é fundamental, partindo da ideia de que temos que trabalhar o direito, assim como também as instituições, o Estado, no contexto, digamos, estrutural de uma dinâmica, né, constituída aí podemos dizer, pelo modo de produção, pela formação social, por uma concepção de mundo e pela estrutura de poder, né? Ou seja, nós não estamos projetando uma ideia do direito unicamente presente, tendo como fonte os códigos, né? Mas o produto da sociedade. Então, há que se estudar o sistema produtivo, a dimensão social, a formação social, os seus atores, né? A dinâmica de poder e a visão de mundo, né? Qual é essa visão de mundo? Qual a racionalidade que está por trás, né? Assim sendo, para chegarmos ao pluralismo, é fundamental relembrarmos brevemente a cultura constituída, a cultura hegemônica, né? Que é a cultura monista, estatalista, né? Que foi constituída ao longo dessa modernidade, né? Nós não temos tempo para entrar numa análise da modernidade, essa modernidade ocidental, né? E aí, se houvesse tempo, claro, a contribuição de grandes pensadores discutindo o que é a modernidade, né? Certo? Uma narrativa, um lapso de tempo, um período, né?
a culminação de uma racionalização produzida na vida moderna, né? A partir do século XV, XVI, né? Enfim, há vários teóricos que já se debruçaram classicamente sobre a questão da formação da modernidade, né? Lembraria Max Weber, né? Dentre o próprio Henrique Dussel, né? Questão da modernidade, a discussão contemporânea, que tem sido feita também por um grupo de teóricos franceses, a escola pós-estruturalista, com a pós-modernidade, né? Ou a transmodernidade de Henrique Dussel, né? Enfim, essa modernidade que apresenta contradições profundas, né? De um lado, propostas revolucionárias, né? E de outro, práticas conservadoras. Há um ideário muito bonito, né, que constitui essa modernidade no Ocidente, centrada na liberdade, igualdade e fraternidade, mas, por outro lado, essa mesma modernidade ela vai trazer no seu bojo as contradições, né, próprias de dominação, marcada pelo capitalismo, pela burocratização do mundo, pelo racismo, pelo patriarcalismo, né? Enfim, né, isso abre toda uma discussão sobre a ineficácia desse projeto iluminista, né? Pois bem, é nesse cenário dessa modernidade que foi marcada também, né, pelo humanismo renascentista, pelas reformas, as reformas políticas burguesas a partir do século XVII, né, e ao longo do século XVIII, da Contra-Reforma e da própria reforma, da Reforma Protestante, né, o ideário do iluminismo, da ilustração, né, o século das luzes, né, a formação do Estado Nacional, a doutrina dos direitos e garantias fundamentais, tudo vão constituir essa estrutura dessa modernidade ocidental. E é nesse contexto que a discussão avança para qual é o modelo de Estado que se projetou, qual é o modelo de controle social, de normatividade, qual foi o direito. Na verdade, ao trabalharmos o direito moderno, né, a sua formação, né, sem aqui especificarmos uma análise profunda sobre a formação do direito privado, do direito público, do direito processual, na verdade, temos que considerar que, no contexto pré-moderno, né, a realidade jurídica era plural. Ao longo deste período todo medieval, no Ocidente, nós vamos vivenciar um pluralismo corporativista, político e jurídico, com os diferentes sistemas normativos, né? O sistema jurídico romano, o canônico, dos senhores feudais, dos povos nórdicos, dos mercadores, né? Enfim, havia uma pluralidade de sistemas jurídicos, né? Com suas especificidades, né? Surge a modernidade no Ocidente e essa racionalização da vida, né? O processo de secularização, né? E todos os grandes avanços que vão ocorrer, evidentemente, né? Uma ruptura com o período anterior, né? Pré-moderno, constituindo aí uma cultura binária cartesiana, né? As contribuições do Isaac Newton na física, né? As grandes transformações nas artes plásticas, na pintura, na arquitetura, né? A visão do mundo agora centralizada não mais no axioma divino, né? Com base nas Sagradas Escrituras, naquela visão medieval, digamos, eminentemente verticalista, né? Para agora uma concepção horizontal, né? Uma concepção de mundo baseada numa racionalidade centrada na razão humana, né? A racionalidade do mundo moderno, né? E isso vai influenciar a constituição de um modelo de direito, né? Eminentemente centralizado, burocrático, que vai ter no Estado a fonte por excelência, né? Não são mais os diferentes sistemas, né, as diferentes autoridades, né, que vão constituir as práticas normativas, mas agora
há uma centralização, há um poder central que, digamos, vai ter autoridade, né, vai se legitimar, né, com base num contrato social, né, aí a teoria é talvez a mais importante na filosofia política no início da modernidade, a teoria do contratualismo social, né, e que vai dar base a formação desse direito moderno, né? Então, o direito moderno, para não ficarmos vinculados a uma visão formalista, tecnicista, da emanação desse direito através dos grandes códigos que vão surgir no campo privado e público, na verdade, a nossa interpretação aqui é de trabalhar o direito como produto da sociedade. Então, aí, a necessidade de termos presente, né, de um lado, o modo de produção, né, o capitalismo, a formação social. A sociedade agora não é mais uma sociedade clerical e aristocrática, mas uma sociedade burguesa, né? E a visão de mundo dessa sociedade capitalista, burguesa, é do liberalismo, de um liberalismo individualista, né? E que ganha força. Esses pressupostos vão estar centrados numa concepção unitária, sistemática de poder, que é o Estado Nacional, né? Então, esse direito ele emerge no contexto de uma economia capitalista, de uma sociedade burguesa, né, de uma visão de mundo liberal individualista e de uma estrutura de poder centralizada, burocrática, secularizada, o Estado Nacional. As origens desse direito se prendem muito à sua base, né, à força do direito, evidentemente, do direito privado, né, com seus postulados, né, centrados numa herança romano-germânica, o direito de propriedade, o direito dos contratos, o direito de família, né, e, posteriormente, o avanço com o Estado moderno do direito público, as suas ramificações, né? Pois bem, então essa cultura moderna jurídica, né, vai se constituir em grande parte ao longo do século XVIII, né, com seus princípios, né, no âmbito civil, o princípio da certeza, da segurança, a pacta sunt servanda, né, e no âmbito do direito público, o princípio da separação dos poderes, né, o princípio da soberania popular, o princípio da supremacia constitucional, aí a ideia, a construção mítica do Estado de Direito, né? De um Estado de Direito, né, que limita o poder dos governantes, mas garante o direito dos cidadãos, né? E a concepção, né, do império da lei, né? Pois bem, então, a construção desse direito, digamos, da doutrina monista, é o monismo que vai se tornar hegemônico, né? O pluralismo que vem da Idade Média, ele acaba perdendo espaço, não é mais, né, digamos, a tendência, ou a condição, ou a situação dominante, como foi na Idade Média, né? Agora nós estamos vivendo a construção de um modelo jurídico, né, eminentemente centralizado nas regras, nas normas, na positividade, né? Ou seja, então, algumas dessas características do monismo jurídico estatal podem ser visualizados no princípio da estatalidade. O direito é produto do Estado. Segundo, o princípio da unicidade. Em cada sociedade, há apenas um sistema coeso, integrado, supostamente, né? Supostamente integrado, coeso, né? Certo? A unidade do direito. Terceiro, a positividade. Esse direito se expressa na sociedade através de regras, de normas, né, da sua materialização. E, por último, há uma racionalidade por trás, né? Um fio condutor, quer dizer, uma forma de procedimento, né, que vai dar base à construção, digamos, a universalidade do direito, né, a neutralidade do direito, né? Pois bem, então há toda uma construção monista que vai dominar, que vai ser hegemônica na sociedade moderna ocidental, né? Pois bem, então nesse contexto,
nós vamos chegar ao final do século XX, constatando, a partir de uma hipótese evidentemente sociopolítica, né, nós estamos aqui numa leitura formalista, técnica, rígida, mas sim numa visão, digamos, extrasistêmica, uma visão que parte da sociedade, de diferentes fatores, né? O econômico, o social, o político, o cultural. Dentro dessa perspectiva, podemos introduzir a discussão da crise. Há uma crise, palavra de origem grega, né? Que não se reduz a uma concepção meramente funcionalista, de funções e disfunções, mas ver a crise como a culminação das profundas contradições de uma sociedade, né, nos diferentes campos, e que isso vai alcançar também o direito. Né? A crise do modelo clássico do século XVIII, centrado na certeza, na segurança, na completude, né, de conflitos eminentemente particulares, individuais, porque abre-se agora, né, novos campos e que o direito não consegue, com rapidez, né, acompanhar o ritmo da sociedade. Né? Novas descobertas, avanços, modelos alternativos, né? Aí o campo para exemplificar rapidamente, da engenharia genética, o mundo digital, a bioética, as novas tecnologias, né? Enfim, isso abre uma crise também no modelo, no arcabouço da dogmática jurídica, né? Pela ausência, pela sua ineficácia no campo no campo digamos, não resolução de conflitos, mas na realização dos anseios, das necessidades humanas no âmbito social, político, cultural. Né? Isso dá margem a um questionamento que ganhou força no final do século passado, no âmbito da ciência, das ciências naturais, que alcançou as ciências humanas. Né? Se introduziu a discussão dos paradigmas. Né? As formulações se tornaram clássicas, não é, com o físico norte-americano Thomas Kuhn, né, e que resultou uma série de textos polemizando com seus colegas científicos, né, polemizando e saindo, nascendo aí a obra, a estrutura das revoluções científicas. Né. A discussão dos paradigmas chegou nas ciências humanas e, inclusive, no direito, né, onde alguns teóricos vão trabalhar criticamente o paradigma da ciência do direito. Né? E, nesse contexto, toda essa discussão, evidentemente que abre espaço para outros modelos, alternativas, questionamentos a essa cultura normativista, monocultural. Né? E uma dessas alternativas é, indiscutivelmente, né, diante da ineficácia, diante da crise do monismo jurídico estatal, dessa cultura estatalista, abre possibilidades para se introduzir o pluralismo no direito. Né? Pois bem, a palavra pluralismo tem muitos significados, né? Mas podemos visualizar aí a palavra em si, pluralismo, como, digamos, a existência de núcleos, de polos, de inúmeros grupos sociais diferenciados. Né? Existem várias formas de se trabalhar o pluralismo, em geral. Há uma tradição muito rica no campo da filosofia, da política, que nós não temos tempo aqui de examinar, mas nos interessa especificamente o pluralismo no direito. Né? Pois bem, assim como há um pluralismo que se pode trabalhar na sociologia, na política, na cultura, na antropologia, podemos também visualizar um pluralismo no direito, né? No campo do direito. Né? Pois bem, mas o que é o pluralismo jurídico? Né? O pluralismo jurídico, né, vem a representar, pode ser trabalhado como um instrumental analítico ou então mesmo um instrumental prático. Né? Há diferentes formas aí de se trabalhar o pluralismo jurídico. Né? Pois bem, a ideia geral é de que, na verdade, né, o pluralismo, e aí já estou avançando numa conceituação
básica, pode ser entendido como o conjunto de manifestações ou de experiências normativas em uma dada formação social, né? Quer dizer, vem a ser, né, esse conjunto, né, de práticas, de experiências, ou de manifestações normativas, em uma dada sociedade, que podem estar em contradição ou não, que podem se complementar, pode haver uma interação. Essas práticas normativas, elas, podem ser aceitas ou não pelo Estado, né, e que buscam realizar as necessidades humanas, né, materiais, culturais, biopsíquicas, etc., né. Então, o pluralismo, no direito, representa uma concepção de apresentar uma outra leitura do direito, uma outra lógica, né? Ou seja, o direito não se reduz unicamente ao poder político central, ao Estado, mas vai além do Estado, admite a existência do Estado, até como um polo hegemônico, mas abre para uma multiplicidade de realidades, de experiências e práticas normativas, né? Certo? Então, isso é fundamental, né, essa multiplicidade de fontes normativas, né, multiplicidade e distinção, uma diferenciação, ou seja, abre para práticas subjacentes, né, veja a riqueza, né, é um outro olhar, é uma outra visão, né, diferenciada, né, uma outra lógica. Muito bem. A trajetória do pluralismo, ainda que tenha sido retomada no século XX, em vários momentos, né, mas poderíamos dizer que é bem antiga, né, a trajetória. Nas grandes civilizações do passado, né, as antigas culturas, nós vamos encontrar aí práticas de normatividade entre diferentes grupos, tribos, civilizações, né, distintas, né. Na própria Roma, né, já no período clássico, no classicismo, quer dizer, na antiguidade clássica, aí se visualizava uma certa tendência de pluralidade dentro do Estado, da República, né, romana, como o ius civilis, o ius gentium, o ius naturalis, não, né, não deixava de ser uma forma de pluralidade, né? Isso avançou na Idade Média, aí sim, na Idade Média ocidental, a prática do pluralismo jurídico, né, com as suas especificidades, etc., né? Então, é uma larga trajetória do pluralismo, né? Autores contemporâneos buscam examinar as origens do pluralismo jurídico, né? Lembro aí um teórico que vai Van der Lingen, que vai trabalhar essa concepção, mostrando que o pluralismo emerge sempre quando há uma injustiça, uma ineficácia do direito hegemônico, do direito positivo existente. Outros, como o sociólogo Sousa Santos, né, a partir de uma experiência realizada nos anos 70 no Brasil, numa favela do Rio de Janeiro, né, que se tornou clássica essa análise, né, que se propagou por toda a América Latina, ele vai visualizar duas modalidades em termos da origem do pluralismo jurídico. A primeira, colonial, né, o processo de colonização, isso ganhou força depois da Segunda Grande Guerra, com a emergência de novos estados, antigas colônias que eram, digamos, parte do Império Francês e do Império Britânico, né? Então, a descolonização gerou práticas de pluralismo, né, indiscutivelmente, né? A discussão que se fazia, que passou a ser feita entre como avançar num direito nacional a partir do direito do colonizador e das tradições ancestrais, né? Uma segunda grande modalidade de origem do pluralismo, além da origem colonial,
é por situações atípicas, não coloniais. Isso é trazido também pelo sociólogo Sousa Santos, né? Ou seja, primeiro, através de uma modernização das instituições, né? Se incorpora práticas, conceitos, institutos de um direito considerado mais avançado, né? Um direito moderno mais avançado, né? Isso, um dos exemplos que podem ser mencionados foi a modernização do direito turco com a ascensão de Kemal Atatürk no princípio do século XX. Né? Nas primeiras décadas do século XX, houve uma revolução e o sistema, o Império Otomano, né, acaba sendo, digamos, fragmentado, né, e emerge, então, aí essa revolução comandada por Kemal Atatürk. Né? Pois bem, então, a revolução na Turquia determinou que o direito antigo islâmico, no campo do direito de família, houvesse uma modernização, né? E os juristas encarregados pelo pai da pátria, o novo grande pai transformador, né? Modernizador da Turquia, né? Esses juristas olharam, se basearam no Código Civil napoleônico, né? Então, o modelo napoleônico serviu de inspiração para reformas no campo do direito privado turco. Né? Uma segunda modalidade é por revolução, quando acontece um processo revolucionário, né? Como foi o da antiga União Soviética, a Revolução de Outubro de 1917, né? Que incorporou antigos estados, né? Que, enfim, vão constituir essas repúblicas socialistas soviéticas, né? A Ucrânia, a Geórgia, né? Que tinham as suas práticas normativas, tinham um direito próprio, né? Como também religião, costume, né? Tradições, e são incorporadas pela Revolução Russa de 1917, né? Que, num primeiro momento, se admite a existência dessas práticas peculiares, específicas, próprias de tradição, mas que depois, né, tem que, digamos, esses estados incorporados, as repúblicas socialistas soviéticas, né, devem submeter à legislação maior, né, do Estado revolucionário. Né? Há aí uma convivência entre regras antigas, né, normas, preceitos, né, e o direito novo revolucionário. Enfim, são algumas formas de se trabalhar, né, a questão do pluralismo contemporâneo na emergência, né, para ter em conta essa Constituição. Né? Além, é claro, dos direitos indígenas também. Né? Pois bem, isso com relação à origem, ao conceito, né? Os ciclos históricos, né? E a questão agora do pluralismo na América Latina, passado e presente, né? Rapidamente. Né? Podemos visualizar dois modelos aí. Né? Evidentemente que isso é discutível, né? É uma classificação, toda tipologia, ela limita, ela restringe, mas ao mesmo tempo favorece porque torna mais sistemático, mais didático. Né? Eu poderia dizer que, poderíamos colocar assim, que há uma tradição de um pluralismo jurídico aparente, né, dentro do Estado, né, um pluralismo jurídico colonizador, de um produto da legalidade colonial luso-hispânica, né, ao longo de todo o processo de colonização. Né, mas que, e aí, claro, a presença do direito espanhol com a recompilação das Índias, né, as leis novas, as leis de Burgos, as leis de Alcalá de Henares, e a legislação portuguesa no Brasil, com as ordenações reais, né, portuguesas, afoncinas, manuelinas, filipinas, né? Enfim,
Contemporaneamente, poderíamos visualizar essa prática de um pluralismo jurídico aparente, né, dentro do Estado, de algumas modalidades com autonomia, como o direito e a justiça desportiva, o direito e a justiça militar, né, o direito, enfim, a justiça aí eclesiástica, né, o direito canônico, enfim, são práticas, né, e que não se confundem com o direito à justiça ordinária e o direito estatal, né. A segunda modalidade é do pluralismo jurídico consuetudinário comunitário, né. É uma experiência realmente muito rica, ampla, que domina na América Latina. Esse é o verdadeiro pluralismo, autêntico, né. Nós vamos encontrar, desde o México com o direito indígena, né, representado aí no México em algumas, experiências como a polícia do estado de Guerreiro, a polícia comunitária do estado de Guerreiro, né, as experiências dos zapatistas, né, em Chiapas, com os caracóis. Na América Central, destacaria na Guatemala o direito maia, que ainda no interior, em algumas comunidades indígenas é aplicado, né. No Equador e na Bolívia também as tradições quechuas e aimarás, né, têm essas práticas, é claro, subordinadas à ordem jurídica constitucional, né, mas se admite aí a legislação especial, as formas de jurisdição especial nesses países andinos, né. Há também que se trazer a experiência da justiça comunitária na Colômbia, nos grandes centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali, não é? Na também no Chile, com as comunidades mapuches, mais na zona sul, no Pacífico, né. E no Brasil, algumas experiências muito interessantes que se enquadram dentro de um olhar de pluralismo, né, como dos movimentos sem terra, né, das experiências de práticas normativas no interior de favelas do Rio de Janeiro, na resolução de conflitos, né, principalmente conflitos de pequena monta, ou conflitos que envolvem no âmbito da comunidade, como conflitos de casais, disputa pelos filhos e, igualmente, conflitos envolvendo a vizinhança, a discussão da posse de barracos, etc., né. A experiência do pluralismo jurídico comunitário na América Latina, há 2 que nós não vamos ter tempo de nós estamos chegando ao final, né, em função do horário, mas, não há possibilidade de nós trabalharmos agora, mas existem obras que discutem isso, né. 2 ricas experiências de pluralismo jurídico comunitário na América Latina, ao longo do período colonial, né, que é as reduções, missioneiras no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, e é claro que avançou também na região ali das Missões, né, Paraguai, Argentina e Uruguai e o sul do Brasil, né. A riqueza das comunidades missioneiras, das reduções jesuíticas, né, e que aí no Rio Grande do Sul tem toda uma tradição muito bonita, né, de estudos na área da história, da antropologia, né, e que, representa, sem dúvida, né, algo, de extrema relevância, né, em termos de estudo a presença guarani no Rio Grande do Sul, né, tá certo? Eh, que muitos, colocaram, né, muitos autores, enfim, que teria sido uma experiência comunitária até socialista. Autores como o belga Clovis Lugano, um trabalho clássico, projetava essas experiências como uma forma de comunismo indígena, né, a experiência, das reduções guaranis, né, então é muito interessante, né. E além dessa experiência também, particularmente no Brasil, as experiências indígenas, as reduções, no Brasil, as comunidades quilombolas, né, também uma tradição também muito rica para se trabalhar o pluralismo jurídico, né, e o que foi, né, nas diferentes experiências, principalmente, o Quilombo de Palmares, né.
Então, é um assunto que já mereceu não só estudo na área das ciências humanas, né, mas também no direito, alguns trabalhos, né, sobre as comunidades afrodescendentes no período colonial, né, e alcançando, é claro, o século XIX, com decisões né, dos tribunais envolvendo a luta pela liberdade, né, dos escravos né, e contemporaneamente a questão dos remanescentes, a posse de terra, etc. Né? Pois bem, isso envolve o pluralismo jurídico. Né? Pois bem, nós estamos nos encaminhando para o final, não podíamos deixar ainda de assinalar uma segunda e última tipologia para diferenciar, né? No slide seguinte, se não me engano, né? Diferenciar o pluralismo jurídico, né? Conservador, vamos assim denominar, né? E o pluralismo jurídico contra-hegemônico. Aí precisaríamos tempo, né? E a nossa obra mencionada há pouco, né? Que é a base dessa exposição, dessa sessão, né? Trabalhamos densamente esse pluralismo jurídico contra-hegemônico, né? Certo? Em função do tempo, nós tínhamos algumas obras interessantes aí para projetar, né? Como essa aqui, Pluralismo Jurídico e o Direito Indígena. Né? O, também essa tese de doutorado no México, orientada pelo saudoso professor Oscar Correias, né? É um estudo empírico num sistema penitenciário, né? Talvez o maior sistema de cárcere no México, onde essa doutoranda na época, hoje doutora, fez um estudo com um questionário, levantamento, uma análise dentro das regras da normatividade, que ela entende como um pluralismo existente dentro de uma experiência de cárcere. Né? Outros trabalhos interessantes dessa colombiana, que examina conflitos normativos de instituições estatais que são resolvidos, né, pela Corte Constitucional da Colômbia. Vejam como tem a quantidade de obras extremamente interessantes. Né? Tem mais um slide que eu pediria que a Tamires pode projetar. Mais um, por favor. Exato. Então, nós temos então dois modelos de pluralismo jurídico, né? Para terminar, um pluralismo jurídico que vamos denominar de conservador, né? É o pluralismo jurídico da globalização, o pluralismo jurídico de cima para baixo, desde arriba, né? Ou seja, é aquela normatividade construída na mesa de negociações dos grandes grupos econômicos, das transnacionais, com o apoio dos países do norte global. Né? Determinam regras, normas na área econômica ou financeira de proteção aos seus interesses e impõem aos países em desenvolvimento, aos países do terceiro mundo. Né? A imposição obrigatória, evidente, né, sob pena de um bloqueio econômico ou então de uma invasão militar. Né? Então, temos que ter cuidado para distinguir o pluralismo jurídico da globalização, que alguns denominam de lex mercatória, né? É uma nova lex mercatória mundial, como produto da globalização. Né? E um pluralismo jurídico contra-hegemônico. Né? Claro que esse primeiro pluralismo jurídico eu coloco ali como justamente produto de uma concepção elitista, conservadora, imperial, colonial, novas formas de colonização, né? Certo? Que vai determinar aos países, né, em desenvolvimento mudanças internas no campo de reformas judiciais, da desregulamentação de direitos, etc. Né? Pois bem, a segunda modalidade que se contrapõe ao conservador é a contra-hegemônica,
né? É no slide seguinte, tá? Aí vem o pluralismo jurídico contra-hegemônico. Esse não é uma imposição de cima para baixo de grandes potências do norte global, mas agora é produto dos movimentos sociais, dos coletivos sociais, né? É desde abaixo, né? Quer dizer, não é de cima para baixo, mas agora é construído a partir das lutas sociais, das relações, né? Tem uma dimensão horizontal, comunitária, participativa, e aí se engloba os diferentes movimentos sociais, né? Os novos movimentos sociais, como quer alguns, né? Os movimentos sociais do século XXI, né? Há uma gama enorme, né, que poderíamos trabalhar aí, diferentes movimentos sociais, né? Os coletivos sociais, né? Os movimentos relacionados ao pacifismo, ao feminismo, né? As lutas contra o patriarcalismo, né? Os movimentos dos povos originários, os movimentos dos afrodescendentes, dos imigrantes, dos refugiados, dos camponeses, movimentos dos trabalhadores, enfim, há uma gama muito grande para se trabalhar o pluralismo jurídico nessa dimensão, digamos assim, contra-hegemônico, né? Certo? Pois bem, vai ficar faltando, em função do tempo, né, uma exposição de uma proposta que nós temos de pluralismo jurídico comunitário participativo. Aí precisaria mais tempo, evidentemente. Quem sabe numa outra sessão, né, que está desenvolvido nessa obra, tá certo? Aí está a proposta, é, são 5 capítulos, né? Nos últimos capítulos há a proposta de um pluralismo jurídico contra-hegemônico, que eu chamo de comunitário participativo, né? Que vai envolver alguns pressupostos, né? A emergência de sujeitos coletivos, da realização justa das suas necessidades humanas, num espaço, digamos, num espaço comunitário participativo, democrático, né? Aí entre o localismo, né? As lutas em nível, digamos, são as micro-revoluções a nível local, né? A dimensão de uma ética do outro, uma ética da alteridade, da solidariedade e uma racionalidade da vida, que seriam os pressupostos, né, desse pluralismo jurídico comunitário participativo, né? Pois bem, e para finalizar, poderíamos observar, então, infelizmente, esse tópico também, nós teríamos que há uma retomada do pluralismo jurídico, né, no século XXI, nas experiências do chamado constitucionalismo andino, o novo constitucionalismo. Pela primeira vez, numa Constituição, a nível mundial, hein? Pela primeira vez, e também na América Latina, uma Constituição formaliza, institucionaliza, né, o pluralismo político e jurídico, que é a Constituição da Bolívia, pela primeira vez. Né? Esse é um tema também que mereceria uma outra sessão, né? A questão do novo constitucionalismo latino-americano, os seus grandes avanços, né? A Constituição do Equador, a mais ecológica, possivelmente a nível mundial, né? Abre o espaço para discutir o direito da natureza, o direito dos animais, os bens comuns, né? E a Constituição da Bolívia, que indiscutivelmente, né, traz com muita força a positivação do pluralismo jurídico, né, no seu texto, né, pluralismo jurídico, além, é claro, toda uma discussão que abre a respeito da interculturalidade, da plurinacionalidade e da democracia comunitária intercultural. Né? Enfim, a questão do pluralismo, né, poderíamos dizer, mas qual o papel do pluralismo jurídico, afinal, em tempos pós-pandêmico, né, de uma crise civilizatória, ética, né, de uma crise ambiental, sem dúvida. Né? É inegável a importância do pluralismo jurídico como um paradigma para repensar
para avançar para além dos paradigmas tradicionais, convencionais, e principalmente no campo do direito, né, do paradigma monista, né, preso ao Estado. Né. Acho que o pluralismo abre perspectivas, saídas democráticas, né, através de práticas instituintes comunitárias. Né. Trata-se, portanto, e com isso eu concluo, de uma abertura horizontal, relacional e mais autônoma, né? Uma ruptura ao verticalismo centralizador estatal. Né? E, com isso, abre uma gama incrível, uma gama rica de possibilidades, né, para processos democráticos descentralizados, né, com a participação da comunidade, né, certo? Enfim, seria algumas, digamos, reflexões trazendo a relevância desse tema, pluralismo jurídico. O pluralismo jurídico, no passado, no presente, hoje e sempre, é uma proposta, né, sem dúvida, na discussão de novos modelos, de grandes transformações, porque passa, né, a sociedade, passa também no âmbito da discussão acadêmica, né, a contribuição e o papel do pluralismo jurídico no sentido, realmente, de visualizar, né, um outro olhar, uma outra lógica, né, que nos permite fortalecer formas de resistência e de avanços mais democráticos, participativos e comunitários. Muitíssimo obrigado. Eu me coloco à disposição, em total, né, disposição à coordenadora deste projeto de extensão, a estimadíssima professora, doutora Thais, né, e toda a sua equipe e as demais instituições hermanadas nesse projeto de extensão, para, em outras oportunidades, avançarmos em temas vinculados ao pluralismo jurídico, como a construção de um pensamento crítico desde a América Latina, a própria discussão do constitucionalismo, de uma outra leitura, né, da teoria constitucional, e, enfim, ficamos aí, vamos trabalhar juntos, né? Não podemos perder a esperança. E como eu costumo sempre lembrar no final de uma fala, de uma participação, de uma sessão, não podemos perder a esperança e de acreditar num outro mundo possível, né? Onde, evocando o Zapatista, um outro mundo possível onde todos têm o seu lugar, onde caibam todos, né? Muitíssimo obrigado. Deixo aqui meu grande abraço a todos e a todas. Os agradecimentos na assistência técnica a Jaqueline Scuzel e a Tamires de Amorim. Né? Muitíssimo obrigado e até uma outra oportunidade.